Filha de Waldir Onofre, o primeiro cineasta negro a ganhar reconhecimento nacional como diretor e roteirista, a nossa convidada de hoje herdou do pai o talento e o ativismo, traço marcante da personalidade de Waldir. Ela tem uma trajetória marcada pela produção artística e pela militância de combate ao racismo. Eu vou conversar com a arte educadora, diretora de teatro, cineasta e professora de música, Lelete Couto. Lelete, prazer enorme te receber. É isso mesmo, você herdou muito da personalidade do teu pai? Olha, para mim é até uma honra pensar em herdar uma personalidade de um homem como aquele, né? Mas eu não sei, eu acho que eu sigo um caminho, procuro seguir um caminho muito parecido. Ou seja, uma referência muito grande para você. Nossa, é uma referência. Meu mestre, né? Ele foi meu mestre o tempo inteiro, né? De vida o tempo inteiro. Atuamos muito juntos ali. Ele sempre me puxou, né? A filha mais velha. Vamos lá. Ei, pai tem essa identificação, né? Filha com pai, né? Tem essa identificação. Geralmente são que estão mais próximos e que são mais... que tem uma ligação muito forte, muito próxima, né? Apesar que papai, a gente tem uma ligação até hoje muito forte, mas ele era muito paizão, né? Ele dosava o seu jeito com todo mundo, sabe? Ele tinha essa preocupação, assim. E ele queria que você enveredasse pela mesma profissão ou não? Olha, na verdade, não. Na verdade, no início do processo, né, eu adolescente, ele dizia assim, não, segue outra coisa. Ele queria que eu fizesse medicina. Aí eu falei, pai, medicina não tem nada a ver, eu não tenho esse... né? Aí eu fiz psicologia, né, comecei, fiz vestibular e tal, passei, cursei um semestre, aí não deu para mim, aí não deu. Aí eu fiz um novo vestibular e fiz para música, porque ele também, assim... 7 anos na escola, entrar na escola normal e aí entra na escola de música. Ele também queria que eu fosse pianista, ele queria que eu fosse uma médica pianista. E aí eu me alfabetizei na música também. Ele queria te garantir um futuro e que você pudesse exercitar o teu lado artístico. Exatamente, né? Porque ele já sabia que eu não ia conseguir fugir, porque eu cantava, eu fazia toda aquela coisa que ele achava muito bonitinho, né? Então ele queria me fortalecer nesse movimento. Mas quando eu fui adolescente, que ele viu que eu estava muito engajada nesse processo artístico, ele uma vez me chamou e falou, não, você não é por aí. Você tem que estudar, você tem que fazer vestibular para medicina, você tem que seguir um outro caminho, porque isso aqui não dá dinheiro. Isso aqui é muito difícil. Então, eu imagino que deva ter sido muito duro para ele, né? Foi dolorido para ele. Se ainda hoje é muito difícil, eu imagino na época dele. Ele era uma pessoa que se colocava, né? Sim, isso se colocava e produzia, né? Ele ia à frente do seu tempo, ele ia à frente de todo o movimento que era contra, né? Um cara suburbano, né? Tinha apenas a 4ª série, né? Semi-analfabeto, autodidata. Né? Analfabeto no sentido visto pelos seus olhos, né? Por outros, né? Mais eurocêntrico da questão, mas era um cara que... inteligente, era um criativo, cara, maravilhoso. Ele fez teatro por correspondência, para você ver. Né? Ele estudou por correspondência no estúdio... um estúdio em Nova York, e aí ele recebia as correspondências aqui e ia se... olha que interessante, teatro por correspondência. Por correspondência. Né? Ele falava inglês, francês, todos os cursos ele fez por correspondência. Naquela época tinha essa coisa de correspondência, né? Então ele estudou estudou técnica também, porque ele foi técnico. O que segurava ele? Era... trabalho de técnico. De técnico de televisão, que também é uma história muito bonita, né? Uma história muito legal, porque ele ia ao cinema todos os dias, assim, todo final de semana, ele vendia cocada, né? Ele vendia cocada em Campo Grande e passava de porta em porta oferecendo as cocadas feitas de talo de mamão. De talo de mamão? De talo de mamão, eram umas cocadas pretas, assim, escuras. E aí ele vendia, olha, cocada fresquinha, R$100. Isso ele fez até agora há pouco, ele fazia esse. E aí ele vendia as cocadas e no final de semana, ele dava o dinheiro para minha avó, né, que eram todos muito pobres. Ele era o mais velho, então aí ele dava o dinheiro para minha avó, mas a minha avó sempre dava um dinheirinho para ele para o cinema. Só que ele não gastava o dinheiro para o cinema, ele gastava o dinheiro para comprar roupa
um terno, porque ele queria estar sempre de terno, né? Sempre bem arrumado, ele sempre foi muito elegante. Então ele comprava a roupinha dele, ia para o cinema, pulava, né? O seu Bertoldo, eu acho que era o nome do dono do cinema, ele pulava, ia por trás e entrava ali com a molecada amiga dele. Aí assistia o filme e ele queria ficar até o final do filme, para ele ver os créditos, os nomes das pessoas, porque ele achava o máximo ter um nome ali, passando ali no cinema, né? E aí ele falou, como é que eu quero ter meu nome ali também, o que eu tenho que fazer? Aí os amigos, não, acho que você tem que aprender a técnica. Aí lá, então tá, então eu vou fazer técnica de som, técnica disso. Aí foi fazendo por correspondência vários cursos. E aí ele se tornou técnico em rádio, mas no concerto de rádio. Ah, é, que ele trabalhava consertando rádio, televisão, essas coisas, que era o que mantinha, né, mantinha ele para ele realizar os sonhos, que era ter o nome dele lá naquele lugar, né? E aí ele começou a estudar, e foi. Aí foi na aeronáutica, ele entrou na aeronáutica, ele se inscreveu com 16 anos, e aí ele desenvolveu o FM, né? A frequência FM. E ele descobriu como poderia fazer, e aí aprendeu como deveria fazer e fez. E aí foi o cara que colocou isso ali dentro daquele espaço que ele estava, né? Gente, ele é gênio. Era mesmo. Um cara muito humilde, né? Muito à frente de todos os tempos e todas as questões, assim, que na época, imagina, um suburbano, negro, né? pobre. Preto, pobre, de família, meu avô enlouqueceu, né? Meu avô enlouqueceu e ele vinha para cá, para o Pinel, trazer a comidinha, trazer lá frutas para o meu avô. E era uma história de muito sacrifício. De muita resistência, de né, muita Nenete? resistência. E assim, quando a gente depara com uma história como essa, a gente para pensar de como é uma luta diária de resistência, né? Diária. Luta para viver, para sobreviver. E aí quando você consegue ainda ir além, né? Não quero só viver, mas eu quero contribuir, eu quero deixar um legado, realmente você tem que ser super-herói. E o papai, ele tinha um jeito de lidar com as questões com muito amor, né? Ele dizia assim, olha, eu tenho que contar, porque o sonho dele era contar a história do povo dele. Porque ele já não aguentava mais ouvir as histórias do povo dele de forma equivocada, distorcida. Uhum. E ele dizia, eu tenho que... E ele escrevia roteiros, vários roteiros. Né? Ele tem muita coisa escrita. E esses roteiros eram contando histórias de Campo Grande, histórias dessa região dele, que é as pessoas dele, né? Eram as pessoas dele. E tanto é que o padeiro, no filme, tem toda a minha família, né? Todos os tios, primos, vizinhos, né? Todos estão lá. Todos. Então, né? E ele faz um filme brilhante como esse, e ele só conseguiu fazer um filme. Só conseguiu fazer um filme. E assim, e a gente ainda pode dizer que ele foi extremamente privilegiado, porque acho que foi o único negro, pelo menos naquela época, que conseguiu fazer um longa-metragem. Um longa de ficção. Longa de ficção. Sim. E ele teve, acho que demorou muitos anos para que outro negro fizesse. Houve as pessoas até falam, primeiro cineasta negro, não, ele sempre dizia, eu não sou o primeiro cineasta negro. Né? Teve um no Rio Grande do Sul que fez. Mas ele foi o primeiro a ganhar um reconhecimento. E também, né? O primeiro a fazer ficção. Né? Trazendo a história do negro também para o filme, né? Porque ali no momento do artista plástico, que era um negro que se relacionava com uma mulher branca, então ele trazia a questão do conflito racial para o filme, trazia a questão da mulher, né? Ele trazia a questão do aborto já naquela época, ninguém falava sobre isso, ele colocou isso no filme, né? E ele colocou a beleza que o subúrbio tem, que é aquele povo todo, né? Qualquer coisa é um acontecimento. Então, o adultério, quando ele fala adultéria suburbana, né? Que o filme Aventuras Amorosas de um Padeiro, um adultério suburbana. Uhum. Que é isso, assim, o adultério é um acontecimento. Toda a trama, né, daquele padeiro que criava coisas, inventava coisas, era o grande lance e era virava um grande evento no lugar.
E aí tudo aconteceu em torno do tal do adultério, né? Então, assim, o cara pegou um elemento, né? E daquilo ali ele transformou nessa... Aí botou religiosidade, ele botou, né, a questão da luta da mulher. Discussões, né? para dentro Exatamente. de uma obra de ficção. 1975, gente, né? Pensar nisso. É um cara que já tinha uma cabeça, né? Que vislumbrava um... Hoje a gente ainda tem dificuldade de lidar com essas discussões, como a né? gente tem, né? E está ficando cada vez pior. Vamos ver aqui um trechinho aqui do teu pai? Tocar. Sempre tocar. Era bonito, elegante, né? O mercado de trabalho para o ator negro aqui no Brasil, praticamente vocês conhecem, o espectador conhece, que é praticamente nenhum, né? E exatamente aqui na Terra, no Brasil, onde existe o maior número de negros fora da África, né? E, no entanto, os que comandam o visual brasileiro, quer na televisão, no teatro, na propaganda, né? O negro simplesmente não existe. O visual eles mantêm como visual ariano, o visual europeu. Eu não reivindico nenhum visual negro para o Brasil, para a televisão, para o cinema, para o teatro. Reivindico o visual brasileiro. Não estou na África e não estamos na Europa, né? Ah, você me pegou uma peça, hein? Como que nosso discurso, né, é antigo, né? Como a gente vem batendo nessa tecla, né? O que ele está falando aí é extremamente atual, é a nossa briga agora, hoje, em 2017. É agora, né? Quanto tempo que a gente tenta ultrapassar essas questões com essa... eu fico até... É difícil para mim falar sobre papai, é difícil para mim falar sobre essa movimentação que a gente faz, porque qualquer coisa que a gente fala é como se fosse mimimi, como se fosse qualquer coisa, como se fosse... Parece que só a gente que enxerga, né? Parece só a gente que ouve. Mas, na verdade, é só a gente que enxerga, é só a gente que ouve. Porque a gente isso que sente, dentro, né? está dentro da gente, está na nossa alma. A gente não tem... a gente não tem... o outro não tem como saber disso. Não existe essa... Não quer saber, né, Lelé? Mas é que assim, existe uma comodidade. Existe uma comodidade, porque assim, todo processo histórico, ele é muito pesado, né? E aí, as pessoas não querem viver esse peso. E a gente fala isso, nós que temos a consciência do processo. Agora, quando você vai para um outro grupo, quer dizer, o nosso grupo, mas aquele que está lá, nas comunidades, que está naqueles lugares, eles não querem saber disso. Porque é muito doloroso. É muito dolorido. Isso dói na nossa alma, não é fácil. Então é mais fácil deixar. Então, vou ter que ir para o intervalo, mas já a gente está de volta. Fique com a gente.